Se você não visse uma pessoa há muitos anos, o que você primeiro faria para tentar localizar essa pessoa? Naturalmente, você usaria todos os meios disponíveis para identificá-la, como número da carteira de identidade, se você tivesse, e atrás, nomes dos seus antecedentes, endereço anterior, impressões digitais, cores de cabelo, altura, peso, profissão, etc. Então, você viria atrás de várias características possíveis para identificar e achar essa pessoa. Apenas depois de achar a pessoa que se encaixasse dentro de todo o padrão de identificação que você possui, você a aceitaria com a pessoa que procura. Qual é a igreja genuína? Da mesma maneira, há muitas igrejas de denominações e seitas no mundo. Há uma confusão enorme que nos deixa confusos. E conforme a Bíblia, a igreja edificada por Jesus Cristo, iniciada no dia de Pentecostes e propagada pelos apóstolos e discípulos de Cristo, a partir da sua origem, é uma só. Então, como é que você pode saber qual é a igreja genuína? Aquela que o próprio Jesus edificou há mais de 2000 anos atrás, né? Qual é essa igreja? Qual é a verdadeira ou serão todas autênticas? Então, vamos estudar hoje os padrões, características e todos os dados possíveis contidos no Novo Testamento, a fim de chegarmos à igreja genuína do Novo Testamento. A identificação da igreja bíblica. A Bíblia nos fornece todos os indícios para a identificação da verdadeira igreja. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias para encontrá-los. Como já estudamos, foi o próprio Jesus Cristo que estabeleceu a igreja original. Quando Jesus estava falando com os apóstolos, está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículos 18, ele disse: Eu lhe digo que você é Pedro, respondendo a Pedro. A afirmação de Pedro que disse que Cristo era o Filho de Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabemos que a igreja genuína foi estabelecida em Jerusalém. Está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Cristo orientando os apóstolos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, começava por Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até os dias de hoje. Então, foi prometida e estabelecida para iniciar em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, versículos 5 e 6 nos diz: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nós vimos isso na aula passada, que com a chegada do Espírito Santo, era um dia de Pentecostes, comemorações judaicas, onde vários judeus de toda a parte do mundo se dirigiam a Jerusalém para comemorar essas festas. No dia de Pentecostes, como Cristo prometeu, os apóstolos receberam o Espírito Santo, começaram a falar nas línguas maternas daqueles povos de várias regiões. Então, eram línguas compreendidas pelas pessoas de acordo com a sua nação. Esse poder Deus deu através do Espírito Santo aos apóstolos para que pudessem pregar a palavra de Deus na língua materna de cada povo. Era uma prova, o falar em línguas era uma prova que era coisa de Deus. A data da origem da igreja genuína foi aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, a origem da igreja de Cristo, 50 dias depois da Páscoa, quando morreu Jesus Cristo, ou seja, no dia de Pentecostes. Essa origem está narrada no capítulo 2 de Atos, onde descreve como e onde a igreja bíblica começou. Foram usados vários nomes ou expressões no Novo Testamento para identificá-la,
mas todas tendo uma relação direta e familiar com Jesus Cristo e Deus. Está escrito na Bíblia. Sobre esses nomes, até nós veremos na próxima aula, já vimos aqui alguns nomes mais detalhados, como corpo de Cristo, igreja de Cristo, reino de Deus, reino de Cristo, caminho, discípulos, vários nomes foi dado para essa igreja espiritual de Jesus Cristo. Seus seguidores foram chamados membros do corpo de Cristo. Foram chamados de discípulos, cristãos, vários nomes, títulos esses que enalteciam o nome do Senhor. Em Atos capítulo 11, versículo 26, nos diz: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Também eram chamados membros do corpo de Cristo de cristãos. Em Antioquia deu início. Aqui foi o início, da união de Paulo e Barnabé em Antioquia, antes de iniciar a sua primeira viagem missionária. Estavam lá em Antioquia, ensinando o evangelho de Jesus Cristo naquela cidade, e aqui os primeiros, os membros de Cristo, os batizados da igreja de Cristo, foram chamados de cristão. Em Atos capítulo 26, versículo 28, quando Paulo estava preso em Cesareia, foi preso por perseguição dos judeus, então Paulo também explicando sobre o evangelho, Agripa respondeu, rei Agripa, para Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Então, cristão era um nome também chamado dos membros integrantes do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 16, ele nos diz: contudo, se sofre como cristão, mais uma vez a palavra cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A igreja genuína foi comparada a um corpo espiritual, onde Cristo é o único cabeça da igreja. Lá na carta de Paulo aos irmãos em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz que ele, Cristo, é o cabeça do corpo que é a igreja. Então, todos os membros do corpo de Cristo são membros desse corpo onde Cristo é o cabeça, uma igreja espiritual. Na figura de um corpo humano, Jesus Cristo é a sua cabeça, o manancial de toda a sua força espiritual, sendo os integrantes dessa igreja, corpo espiritual, seus membros. Hoje há presidentes, padres, papas, pastores e outros dirigentes das igrejas atuais pelo mundo afora, mas essas posições de autoridade não se encontram na Bíblia. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único cabeça sobre a igreja. Não há lugar hoje para qualquer outra suprema autoridade. Todos os membros do corpo devem ser servos de Cristo e todos em igualdade de condições. Cristo nos ensinou que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Todos nós somos iguais na igreja de Cristo. Todos nós somos servos. Existem funções, mas jamais existirá cargo, posições e autoridades. Todos são iguais perante a Cristo. Todos os membros têm, embora tenham funções diferentes, todas as funções são importantes e necessárias para o corpo de Cristo. A única autoridade na igreja de Cristo é Jesus Cristo. Há apenas uma igreja bíblica. Paulo, ao escrever aos irmãos em Éfeso, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, ele disse: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Então, é só para relembrar aos ouvintes que quando veio a nova aliança, o Novo Testamento, que se iniciou após a ressurreição de Cristo, com a vinda da igreja, a nova aliança ela foi toda ensinada, passada pelos apóstolos e discípulos. Cristo falou isso, que viria o Espírito Santo para relembrar tudo aos apóstolos, tudo que Cristo ensinou, e falar muito mais coisas que o Espírito diria da vontade do Pai. Então, tudo isso que os irmãos estão lendo na Bíblia, no Novo Testamento, que os apóstolos escreveram, que os discípulos escreveram, que o próprio Paulo está escrevendo aqui, essa doutrina faz parte da nova aliança, tudo aquilo que está nos ensinando hoje, que está registrado, para aprendermos o que Deus quer de nós. Então, aqui falou, há um só corpo, é um ensinamento, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Mas o que significa o corpo mencionado nesse versículo? Ele, o corpo, é a igreja, conforme está em Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, se há somente um corpo, e ele é a igreja de Jesus, há também uma igreja nas páginas do Novo Testamento. Há só uma igreja. O único sentido plural da palavra igreja é no caso de congregações em diversas localidades geográficas. Jesus orou pela unidade absoluta dos seus seguidores. Antes de ler a passagem dessa oração, para o pessoal entender, há várias congregações dessa igreja de Cristo no mundo afora, mas todas elas é uma igreja só, onde Cristo é o cabeça e todos são membros. O próprio apóstolo Paulo, ele ia ensinando nas localidades, as pessoas iam se batizando e entrando para o reino de Deus, Jesus Cristo, para a igreja dele, para o corpo dele. Na localidade de Corinto, existia membros da igreja de Cristo. Na localidade de Filipos, na região da Galácia, mas todas essas igrejas independentes, congregações, eram de uma igreja única, a igreja de Jesus Cristo, edificada por ele, que surgiu no dia de Pentecostes. A oração de Jesus Cristo, né? Para Deus, antes de ir para a cruz, né? Minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A missão dada aos apóstolos, né? Depois da partida de Jesus, a ressurreição, recebesse o Espírito Santo, que viesse à igreja, a partir dali, de primeira pregação de Pedro, pregar a mensagem de Jesus Cristo, e a missão segue para todos nós hoje, para que todos sejam uma igreja, um Cristo. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Todos esses membros integrantes da Igreja de Cristo, embora diversas congregações, uma igreja só, todos nós somos um em Cristo Jesus. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amastes como igualmente me amaste. Está lá em João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Então, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o reino de Deus, como está chamado nas Escrituras, ela deve ser uma só. Nos dias de hoje, para sempre, sempre uma única igreja, conforme a oração de Cristo e os ensinamentos. Paulo escreveu na primeira carta aos irmãos em Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A Bíblia contém informações sobre como receber a salvação e entrar neste único corpo de Jesus. Estes incluem, logicamente, a fé em Cristo. O que o autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 11, versículo 16? Aqui vamos para umas leituras bíblicas. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, temos que ter fé. Para obter a salvação, nós temos que ter fé e crer que Deus existe, que Cristo existe e que recompensa aqueles que o buscam. Também, para se obter a salvação, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos ler a passagem em Atos, capítulo 2, versículo 38. Essa passagem aqui foi depois da grande pregação do apóstolo Pedro. Primeira pregação da Igreja de Cristo, né? Onde o povo todo que ouviu a pregação dele, daquela nação judaica de todo o mundo, todas as línguas estavam ouvindo a pregação, ouviram
a chegada do Espírito Santo nos apóstolos, eles falando nas línguas maternas deles, e Pedro falou do que fizeram com Cristo, a missão de Cristo. Eles, preocupados, creram em Pedro na pregação e perguntaram, né? Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se. Então, para obter a salvação, para entrar no corpo de Cristo, na sua igreja, tem que haver o arrependimento. E cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então, tem que se arrepender, tem que se batizar para ter os pecados perdoados e receber o dom do Espírito Santo. Tem que se batizar para receber o dom do Espírito Santo. Também precisamos, para obter a salvação, uma confissão da nossa fé em Jesus. Paulo, quando escreveu aos irmãos em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, o que ele nos disse aqui? O que está nos ensinando? Romanos 10, 9 e 10. Capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que nós estamos fazendo agora aqui, o que a gente deve fazer diariamente, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa crença, essa confissão deve existir entre nós, integrantes do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Imersão em água para a remissão dos pecados. Acabei de ler Atos 2,38, mas vamos ler o que próprio Jesus Cristo falou a respeito do batismo. Marcos 16, versículo 16. O que Jesus Cristo falou da própria boca dele aos apóstolos? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, então tem que crer, não pode ser criança. A pessoa tem que ter o discernimento para crer na pregação, naquilo que está sendo ensinado. E for batizado, tem que crer e ser batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Próprio Cristo falou isso, está na Bíblia. A Bíblia, como sabemos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, a pessoas, aos santos, para escrever toda a vontade de Deus. E o Novo Testamento é a nova aliança de Deus, e ela foi toda redigida com as doutrinas ensinadas pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando nós lermos a Bíblia, nós temos que orar a Deus, pedir o entendimento, e não só ler por ler, ler e também pedir a compreensão para interpretar a vontade de Deus. Uma vez que alguém seja salvo, é também acrescentado à igreja, e nascido no corpo de Jesus, tornando-se membro desse corpo espiritual. Também em Romanos, em Gálatas, em 1 Coríntios, ensinam que somos batizados em Cristo e na sua igreja. Como assim somos batizados em Cristo e na sua igreja? Vamos ler o que Paulo falou aos irmãos em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. O que Paulo nos deixou escrito aqui? Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, essa explicação é tranquila dessa passagem. Como assim morto com Cristo e nascido com Cristo, com a morte de Cristo na cruz? O batismo, ele é simbólico, ele representa quando nós submergimos nas águas, somos sepultados com Cristo, morremos como Cristo, e ao sair das águas, ressurgimos com Cristo, surgimos como um novo homem, uma nova criatura, revestida de Cristo Jesus. Então, a importância do batismo seguindo o mandamento de Deus. Deus, através de Cristo, falou aos apóstolos a primeira vez, falou a Nicodemos, talvez essa passagem daqui à frente, que era importante nascer das águas e do Espírito. Quando nós somos batizados, nós morremos simbolicamente com Cristo na cruz,
e quando saímos da imersão, não pode ser aspersão, tem que ser imersão, quando nós somos totalmente submersos, depois saímos das águas, todo o nosso corpo, nós nascemos de novo para uma nova criatura, um membro integrante do corpo de Cristo, da sua igreja. Somos revestidos de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 3, versículo 3 a 5, naquela conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, né? O mestre Nicodemos, né? Ele explicou. Nicodemos procurou ele e disse: não, tu só pode ser vindo de Deus para fazer as maravilhas que tu faz, os milagres que tu faz, só vindo de Deus. E Jesus, na conversa, falou com Nicodemos. Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver a igreja, ninguém pode ver o corpo de Cristo, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Ele velho? É claro que não posso entrar novamente pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, né? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pedro falou lá, capítulo Atos 2:38, que precisamos nos arrepender dos pecados, como Cristo falou, sermos batizados para receber o dom do Espírito Santo. Ao sermos batizados, morremos com Cristo, ao sermos submersos nas águas, e nascemos de novo, uma nova criatura, integrante do reino de Deus, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e recebemos o dom do Espírito Santo. Então, a Bíblia, graças a Deus, né, a sua inspiração do Espírito Santo, aos apóstolos, aos servos que escreveram, ela está ali clara para todos que quiserem ler, estudar, buscar o conhecimento, não fazer uma leitura superficial, mas sim buscar a compreensão dos fatos. Então, elas ensinam que somos batizados em Cristo e na sua igreja. Através da nossa obediência a esses mandamentos ou condições, nascemos no corpo que é a igreja. O louvor da igreja bíblica, dessa igreja do Novo Testamento, genuína, é diferente do maior parte das igrejas de hoje. Isto comparado os ensinamentos e exemplos específicos no Novo Testamento. Os cristãos se reúnem no primeiro dia de cada semana, como está lá em Atos, versículos 27. Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos é o livro que narra o início da igreja de Cristo e toda a sua propagação do Evangelho. Atos, versículo 20. Atos, capítulo 20, versículo 7. Essa aqui é a última viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo estava lá em Troade, e no versículo 7 ele diz: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então, os integrantes do corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo, se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo. O que eles faziam? Cantavam hinos de adoração e instrução, está em Efésios capítulo 5, oravam em conjunto e lendo e estudando as Escrituras. Participavam do partir do pão, que significa a ceia do Senhor, e contribuíam para o serviço do Senhor, uma parte generosa dos seus bens materiais. Então, essa também é uma parte muito delicada que nós vemos no mundo aí fora, que a maioria fala, que tem receio de falar quanto à coleta. Nós cristãos não temos que ter medo, mas sim falar corretamente o sentido da coleta. Então, aqui eu vou fugir um pouco do roteiro dessa aula, para que as pessoas entendam de forma singela e simples e prática a verdade sobre a coleta. No Velho Testamento, na Velha Aliança, existia o dízimo, que era dessa parte dos bens produzidos pelos judeus. A Velha Aliança era uma aliança exclusiva com o povo de Israel. Então, o dízimo era exclusivo com o povo de Israel, onde davam a 10ª parte, nunca foi em dinheiro, sempre em bens agrícolas, pecuários, animais, na produção de que faziam. E esses bens,
eram destinados aos levitas, porque eram 12, as 12 nações de Israel, e a única nação que não tinha propriedade na formação dela, porque a preocupação, a missão dos levitas era cuidar do templo, das doutrinas, observações, então eles não tinham, eles recebiam esse sustento. No Novo Testamento, como é uma nova aliança com toda a nação, não só com judeus, mas com gentios e todas as nações, então a velha aliança foi extinta, o dízimo não foi falado, não existe mais dízimo, mas foi falado na coleta. O que é a coleta? Coleta, não, Deus pediu que os seus servos, os seus cristãos, sejam pessoas generosas, que ajudem os pobres necessitados, principalmente os irmãos da fé. Então, a coleta é um ato de generosidade no coração da pessoa, que parte de casa, é uma contribuição que a pessoa dá, que ajuda o corpo de Cristo, as pessoas necessitadas. Então, isso faz parte também está dentro do culto a Deus, da adoração a Deus, no primeiro dia da semana, onde as pessoas, através do seu coração generoso, já separam de casa, com amor, com alegria, uma quantia para ajudar a igreja espiritual, e esse dinheiro tem duas finalidades: ajudar os irmãos necessitados e na propagação do evangelho. Somente isso. Não é para enriquecer, não é para gerar lucro, muito pelo contrário. Tudo que entrar tem que ser usado para ajudar os necessitados e a propagação do evangelho. Com evangelista, tem igrejas que têm prédios físicos, que tem um local específico para se reunir, a igreja espiritual para adorar, mas a igreja não é esse prédio físico, é simplesmente um local de adoração. Pode ser em praça pública, pode ser em residências dos irmãos. Então, esse é o fim, e as pessoas têm receio. Olha lá, falou em coleta para enriquecer. Não é a missão da igreja genuína, o que era no Novo Testamento, desde quando iniciou. Seguimos, então, aqui no nosso roteiro. É um louvor simples, mas prestado a Deus em espírito e verdade, de essência e ordem. Este é o louvor da Igreja Espiritual de Cristo, feito aos domingos, primeiro dia da semana, no local que os irmãos designarem, escolherem. Pode ser um prédio físico específico, pode ser casa, pode ser praça. Então, não é o local que importa. O que importa é a igreja, os irmãos estarem reunidos adorando a Deus. Não há, na igreja bíblica, liturgia complicada, cerimônias riquíssimas e muito tradicionais, do ponto de vista humano. Nem casualidade. Não há barulhos, confusões, gritarias, desordem, mas sim devoção sincera, a qual surge de corações puros e cheios de fé. Deixa eu relembrar uma passagem aqui. Como é que foi o que os irmãos faziam após o surgimento da igreja bíblica em Atos 2. Isso era importante. Assim tem que ser as igrejas, né? Os membros do corpo de Cristo hoje. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Hoje, aos domingos, não só aos domingos, também no dia de semana, nós nos dedicamos aos ensinos dos evangelistas que tem na igreja, aquelas pessoas que estudam a Bíblia, que têm a função de repassar os ensinamentos das Escrituras, falar da Bíblia, ler passagens, explicar, não falar coisas pessoais, coisas dos homens. Ao partir do pão e as orações. Isso era a comunhão dos cristãos a partir do surgimento da igreja. A doutrina da igreja é baseada apenas na Bíblia. É aceita sem acréscimos e cortes ou substituições. O que o apóstolo João escreveu lá em Apocalipse? Apocalipse, irmãos, para quem não sabe, quem está vendo pela primeira vez, é uma revelação, é uma carta de revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, que pediu que colocasse tudo no papel, em cartas, e mandasse para 7 igrejas, do que aconteceria diante da perseguição do Império Romano aos cristãos.
revelação do que aconteceria e aconteceu. Já aconteceu. Então, em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, nos diz: declaro a todos os que ouvem as palavras deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A única coisa que falta acontecer aqui do Apocalipse, que está previsto ali, não só ali, mas também na Bíblia, é a volta de Jesus Cristo. Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia, lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, chamando a atenção, puxando as orelhas dos irmãos lá, né? Como eu disse, hoje vai ser uma aula de bastante leitura bíblica das passagens. Então, Paulo disse aos irmãos da região: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Paulo, na sua primeira viagem missionária, esteve lá na região, nas localidades, pregando Jesus Cristo. E eles estavam, depois de Paulo ter saído, já abandonando os ensinos do apóstolo Paulo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. Não deixamos nunca de esquecer que os apóstolos de Jesus Cristo, Paulo e os discípulos que receberam e foram batizados, o dom do Espírito Santo, e receberam o dom, que escreveram essa doutrina, eles sim foram inspirados por Deus para ensinar a sã doutrina. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. No Velho Testamento tem uma passagem também embora a lei não esteja em vigor, mas ela foi de tutor até chegar a Cristo, até chegar ao Novo Testamento. E os ensinamentos que foram dados no Velho Testamento são úteis para nós hoje, para vermos também como as coisas se deram. Então, falou o autor, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, tudo que está revelado no Novo Testamento pelos apóstolos, pelos discípulos que escreveram, tudo é para o nosso conhecimento, para que nós obedeçamos, cumprimos, para a nossa salvação e também pregar o Evangelho. Aquilo que não está revelado é para Deus. Se um dia tivermos a curiosidade, quando nos encontrarmos com Deus, nós podemos tirar essas dúvidas, mas com Deus não podemos, nós homens, inventar coisas. Um exemplo disso: quem é o autor da carta de Hebreus? Ninguém sabe. Dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Lucas, ninguém sabe. Então não temos que tentar adivinhar quem é o autor da carta de Hebreus. Se Deus não revelou, porque Deus não achou importante essa revelação. Quando estivermos com Deus, podemos perguntar para ele. Outra curiosidade que as pessoas tentam adivinhar, né, é o espinho na carne de Paulo. Paulo pediu várias vezes para que tirasse aquele espinho na carne, que não sabemos o que é, um espírito maligno. E Deus respondeu para Paulo: não, a minha graça te basta. Esse espinho na carne serve para te manter a tua humildade, para que não seja soberbo com as revelações que te fiz. E Paulo, graciosamente, obedeceu e cumpriu. E escreveu sobre isso. Então ninguém sabe qual era o espinho na carne de Paulo. Deus não revelou. Paulo não revelou. Então as coisas que não estão reveladas na Bíblia, que não estão escritas, nós, homens, não devemos tentar adivinhar, tentar escrever, tentar seguir. Deixe para Deus. A Bíblia Sagrada é o único credo da igreja e não há necessidade de nenhum outro credo, livros, revelações ditas especiais pelo homem, manuais, listas de regulamentos denominacionais ou outros quaisquer credos inventados e exigidos pelos homens, pois a lei do Senhor é suficiente para o nosso louvor e conduta. O próprio apóstolo Paulo escreveu ao evangelista Timóteo, na segunda carta, antes de ser executado na prisão de Roma, capítulo 2, versículo 15, uma bela carta de despedida e encorajamento a Timóteo a seguir os passos de Paulo pregando o evangelho. Procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
e de que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso serve para todos nós hoje. Devemos ler a Bíblia, estudar e manejar corretamente a palavra da verdade, sem se envergonhar de falar de Jesus Cristo nesse mundo que hoje, mesmo com a pandemia, muitos poucos se arrependem e voltam para Deus. Seguem suas vidas normais. Então, aqui, a Bíblia é a única fonte, não precisamos de mais nada, nenhum outro tipo de livro, revelações para seguir, doutrinas de igrejas denominacionais, aquelas revelações ditas depois que a Bíblia foi escrita, Deus só revelou, inspirou pelo Espírito Santo aos apóstolos, e a esses que escreveram. Surgiram muitos outros homens depois dos séculos recentes, dizendo: Deus me fez uma revelação e escreveu, Deus me disse isso. Isso não existe, pessoal. É só a Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, Paulo diz a Timóteo e a todos nós: porque desde criança você conhece as sagradas leis. Timóteo, da avó dele, da mãe dele, sempre foram pessoas tementes a Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui eu agradeço aqui a minha avó, a minha mãe, porque desde criança nós fomos criados, né? A mãe, a avó, as tias, tios e primos, acompanhando seus pais na igreja, né? Então isso foi muito importante. Então, Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda essa do Novo Testamento, da Bíblia, é inspirada por Deus e útil. Por que ela é útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, preparado para ser generoso, bondoso, cristão, preparado para estar mais perto do caráter e da conduta de Jesus Cristo. Vamos relembrar a promessa de Jesus Cristo aos apóstolos sobre a vinda do Espírito Santo e o que ele faria, o que o Espírito Santo faria. Está em João, capítulo 16, versículos 5 a 13. Cristo falando com os apóstolos. Agora que vou para aquele que me enviou, ou seja, vou para Deus, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Não queriam perder Cristo, não queriam que Cristo fosse embora. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem convence vocês, quem convenceu a mim do pecado, foi o Espírito Santo. Graças à pregação de alguém, ao ensino de alguém, à leitura da Bíblia, sobre a Bíblia. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer. Olha o que Cristo falou. Tenho ainda muito que lhes dizer. Mas vocês não o podem suportar agora. É muito ensinamento. Muita coisa para ensinar naquele momento. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E toda a verdade foi guiada e está escrita no Novo Testamento pelos apóstolos, pelos servos que escreveram ali. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Novo Testamento foi todo escrito por inspiração de Deus através do Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes. Os apóstolos, a partir do recebimento do Espírito Santo, passaram a ensinar a sã doutrina e doutrinas que fariam parte da nova aliança de Deus com toda a humanidade, não mais exclusiva aos israelitas. Os que foram crendo no Evangelho, pregado pelos apóstolos, iam se batizando, entrando, portanto, no corpo de Cristo, fazendo parte da sua igreja espiritual.
A igreja é organizada conforme o esquema de Deus, como já explicamos. Cristo é o seu único cabeça. Como está em carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, já lemos aqui, capítulo 5, versículo 23. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Em Colossenses 1,18, também, Paulo escrevendo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. As congregações e os membros são responsáveis diante de Cristo, porém, cada congregação tem os seus próprios bispos, presbíteros e pastores, sempre no plural. Esta é a única organização oficial, conforme Paulo explica no capítulo 2 de 1 Timóteo e no capítulo 1 de Tito. Bispos, presbíteros e pastores é a mesma função, não é cargo, função. E Paulo, ao escrever ao evangelista Timóteo, ao evangelista Tito, dando a missão para Timóteo, em Éfeso, designar presbíteros, bispos e pastores, e a Tito também organizar a igreja na ilha de Creta com essas funções, porque essas pessoas, esses servos, bispos, presbíteros e pastores, ele deu todas as qualificações que deveriam ter. Vamos ler aqui, para o pessoal entender. Vamos ler aqui 1 Timóteo. A qualificação de um presbítero, bispo e pastor. 1 Timóteo, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, não é cargo. Não se esqueça que na Igreja de Cristo espiritual, todos os membros, embora tenham funções diferentes, todos são importantes para Cristo em igualdade. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem cargo. Nem os bispos, pastores, presbíteros são superiores aos membros da Igreja de Cristo. Eles têm funções diferentes. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ninguém pode ter o que falar de um bispo, um pastor ou um presbítero. Ele não pode ter conduta repreensível. Ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, uma pessoa moderada, sensata, respeitável, hospitaleira e apto para ensinar. Tem que estar apto para ensinar, tem que ter o conhecimento dessa doutrina. Não deve ser apegado ao vinho, não pode ser um beberrão. Deus não proibiu aqui de tomar vinho. Deus não proibiu. Tudo que Deus fez é lícito. O que é proibido é o exagero, a comilança, a glutonalia, a beberragem, a embriaguez. Nem violento, não pode ser uma pessoa violenta, mas sim uma pessoa amável, pacífica e não apegada ao dinheiro. Outras pessoas ávidas ao dinheiro, aqui não pode ser um pastor, um bispo, um presbítero. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não soberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Olha a reputação. Qual é a minha reputação perante os meus amigos? Antes de ser batizado, não era boa. Tenho certeza disso. Para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E segue adiante. Próprio também a carta ao Tito fala a mesma coisa, os mesmos caminhos das qualificações dos presbíteros, bispos e pastores. Esses têm a função de pastorear a igreja, ajudar os irmãos, sempre no plural. Por que no plural? Porque um bispo, um presbítero, um pastor sozinho, e a Bíblia fala sempre no plural, pode correr no risco de ser uma pessoa autoritária e querer, aí sim, ter um cargo e não uma função. Então, onde duas ou mais pessoas, eles têm que pensar nas mesmas coisas, unificação e nessa doutrina. A igreja do Senhor não tem matriz, sede própria ou cabeça aqui na terra. E tem muitas igrejas que nós sabemos, a matriz tal, a sede própria, a igreja, a cabeça da minha igreja é fulano, é o pastor, é ele. Não. A igreja do Senhor é Jesus Cristo, é espiritual, não tem hierarquia, não tem diretoria, não tem organizações inventadas pelos homens. O que o autor do livro de Atos, que foi o Lucas, escreveu no capítulo 14, versículo 23?
Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, em cada congregação, em cada localidade onde haviam passado e ensinado o evangelho. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, designavam os presbíteros com as funções de pastorear a igreja, cuidar do rebanho, cuidar dos irmãos, ajudar os irmãos. E essa passagem foi depois na vinda da primeira viagem missionária. Eles passavam nas localidades, ensinavam o evangelho, batizavam as pessoas que acreditavam em Cristo, para que se entrasse para o reino de Deus, tivesse seus pecados perdoados, recebesse do Espírito Santo. Então, ali naquela localidade, se formava uma congregação da Igreja de Cristo, que é uma única só. Na volta, designou presbíteros para que essas pessoas tivessem a função de cuidar do rebanho. A missão da igreja tem 3 aspectos. Sua tarefa é: qual é a missão do corpo de Cristo, dos membros de Cristo, dos integrantes da igreja de Cristo? Pregar o evangelho a toda criatura, cumprir o que Cristo falou, lá em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ajudar os enfermos e necessitados. Tiago, irmão em sangue em Jesus Cristo, que não acreditava em Jesus Cristo, o irmão dele, assim como Judas também, outro servo de Deus, irmão de Cristo em sangue, são os dois que escreveram, estão as suas cartas no Novo Testamento, e depois da ressurreição reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor. Escreveu lá, Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 16. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, eu de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Então, uma das missões da igreja, dos membros da Igreja de Cristo, é ajudar os enfermos necessitados, e isso é feito através das coletas. Os cristãos, eles por natureza, por ser cristão, é um dom do Espírito Santo, ele passar a ser uma pessoa generosa, preocupada com os necessitados dos enfermos. O que Paulo falou aos irmãos da região da Galácia, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9? Disse para os irmãos: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A terceira missão de uma igreja é edificar os seus membros na fé, ensinar, pregar o evangelho, estudar a Bíblia, o que nós estamos fazendo aqui agora. Por que o Jesus falou lá em Mateus, versículos 28, versículos 19 a 20, o apóstolo Mateus escreveu, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Não só batizando, mas ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, hoje, não basta só nós pregarmos o evangelho a uma pessoa, ensinarmos as escrituras, a Bíblia, mas também que nós temos que seguir como os bispos, presbíteros lá, acompanhando o crescimento espiritual dos membros da Igreja de Cristo, ensinando a obedecer, corrigindo, orientando, e nós mesmos muitas vezes vamos errar, outro irmão vai nos ensinar, nos corrigir. Isso faz parte da edificação dos membros na fé, do corpo da Igreja de Cristo. Os membros da igreja vivem segundo os ensinamentos do Novo Testamento. Eles não amam ao mundo. Na primeira carta do apóstolo João, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João. João era aquele apóstolo amado por Cristo, e muito fala o amado, né? Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e também escreveu a carta de revelação às 7 igrejas, o Apocalipse. Então, João, na primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17, escreveu: não amem o mundo nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam. Nós morreremos. Mas se aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aqueles membros da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do reino de Deus, vamos morrer fisicamente, o corpo, o pó volta ao pó, né? E o espírito vai para Deus. Nós vamos viver eternamente com o Pai. Os membros do corpo de Cristo, do reino de Deus, da Igreja de Cristo, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós viveremos eternamente junto com o Pai, junto com Cristo, onde o próprio Cristo falou quando subiu, que estaria preparando uma morada para todos aqueles que o seguirem. Pelo contrário, os membros da igreja devem produzir o fruto do Espírito Santo em suas vidas, ou seja, todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, à igreja de Cristo, devem produzir o fruto do Espírito Santo que receberam no batismo. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Mas o fruto do Espírito, ao sermos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, e o fruto desse Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muitos podem perguntar, e eu mesmo perguntava, esses dons do Espírito Santo, ao ser batizado, a gente já sai com eles todos? Não. A própria palavra nos ensina que esses dons do Espírito Santo, ele é adquirido, é aperfeiçoado cada vez mais com o estudo da palavra, com a edificação, com a busca pelo conhecimento, pela obediência a Jesus Cristo. Vamos errar várias vezes, vamos voltar a pecar, mas o próprio apóstolo João, né, falou lá que Deus é paciente e bondoso, ele nos perdoa, se confessarmos nossos pecados e nós novamente voltaremos a estar revestidos de Jesus Cristo, da sua pureza, a sua santidade. Produzir esse fruto espiritual é a obrigação de cada membro individualmente. Com o passar do tempo, isso vai sendo aperfeiçoado no cristão. Cada cristão é um membro da igreja, portanto, é a igreja. O cristão é a igreja de Cristo. Se o Espírito de Deus estiver em sua vida, produzirá, consequentemente, as características acima mencionadas. A igreja, através dos seus membros, é conhecida universalmente por seu intenso amor, conforme o apóstolo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos disse: um novo mandato lhes dou, Cristo falando. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma característica que deve ser do cristão é essa: o amor ao próximo. A qualidade e a quantidade do amor cristão são de suma importância na vida da igreja bíblica. Além da obediência à sua doutrina, os resultados de um nível muito elevado de amor genuíno trarão paz e unidade entre seus membros. Paulo escreveu em Efésios capítulo 3, 4, versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz de Cristo é importante na vida do cristão. Trarão ainda uma capacidade de perdão, aceitação mútua e generosidade por parte dos membros do corpo de Cristo, ou seja, sua igreja. Se os cristãos tiverem essas características, não haverá dúvida em qualquer comunidade que a igreja genuína de Cristo existe hoje em dia. O perdão, a capacidade de perdão. Deus deixou tudo escrito na Bíblia ali, Jesus Cristo, que ele perdoa e jamais esquece, jamais relembra dos pecados. Deus perdoa e esquece completamente dos nossos pecados. Assim deve ser nosso perdão para com o próximo. Depois de perdoado, não voltar a remoer no assunto mais. Esquecer,
Perdoou, perdoou. Se cada vez que acontecer algum atrito, alguma briga, nós voltarmos no assunto do perdão, nós não perdoamos. Nós simplesmente guardamos ele em nossos corações. Não houve perdão, como é o perdão de Deus e de Jesus Cristo, que esquece, que não relembra, porque ele sabe que relembrar de um pecado, de um erro de uma pessoa, isso não é digno. E Deus é santo e justo. Perdoa, está perdoado. E essa é a característica que nós temos que ter como cristão. Chegamos, então, à conclusão dessa aula de hoje, foi bastante extensa. Estes são alguns dos indícios verdadeiros para a identificação da Igreja de Jesus Cristo hoje em dia. Todos foram tirados da Bíblia, o padrão perfeito. Então, vocês que estão ouvindo aqui, assistindo e vão assistir, ao conhecer uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem em um prédio, façam as perguntas a si mesmo com base nos indícios bíblicos. Perguntem a si mesmo, naquele local que vocês estão, quem estabeleceu essa igreja ou denominação? Foi Jesus Cristo? É a igreja genuína de Cristo, lá edificada lá no dia por ele e surgiu no dia de Pentecostes? Ou é uma denominação criada por um homem? A igreja fulana de tal, que o fundador foi fulano em tal ano? Ela foi edificada por Jesus ou por outros? Quem edificou essa igreja? Essa igreja foi edificada por Martinho Lutero, por isso. Quem edificou? Quem fundou essa igreja? Quando foi fundada? Se ela começou antes ou depois da data aproximada de 30 depois de Cristo, não pode ser uma igreja original de Jesus. A igreja de Cristo iniciou no dia de Pentecostes, entre o ano 30 ou 33 depois de Cristo, após a morte e ressurreição dele, no dia de Pentecostes, no dia do recebimento do Espírito Santo, onde houve a pregação do apóstolo Pedro a várias nações de todo o mundo, e mais de 3.000 foram batizados e passaram a pertencer da Igreja de Cristo ao corpo de Cristo. Essa é o início. Dali para cá, a palavra foi pregada, o mesmo evangelho dos apóstolos do Novo Testamento é pregado hoje em dia, as pessoas são batizadas e pertencem à mesma igreja original, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É a igreja espiritual, não é um prédio físico, não é uma denominação, não é uma placa de fundação. Qual o nome dessa igreja que você está frequentando hoje? Como é a organização dessa igreja? Há presbíteros guiando o seu trabalho? Ou há um pastor dirigindo, quase que sozinho, os afazeres da igreja e autorizado por outros homens? Nós vimos como é a organização da igreja. Como se torna membro dessa igreja? Através de um novo nascimento do Espírito e na água, batismo por imersão? Ou através de uma votação dos membros, experiência, ou visão, ou aceitação, levantou a mão, aceito Cristo e parou por aí, um batismo de aspersão? Como é? Nós vimos como foi na igreja genuína aqui no Novo Testamento. E o louvor é simples, decente, em ordem, segundo os mandamentos do Novo Testamento? Ou uma gritaria, uma algazarra, uma coisa que não se entende nada? Como é esse louvor? Será que os membros participam semanalmente da ceia do Senhor? Cristo ensinou aqui. No primeiro dia da semana, fazei isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial, é um louvor a Deus, que tem a função de, todo o primeiro dia da semana, relembrar da morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Jamais esquecer esse ato nobre de Jesus Cristo, que foi morrer pelos nossos pecados, a nos trazer a salvação eterna. Então, todos os membros têm que participar. Não é só o padre que toma o vinho, lá, não é só uma vez por mês, uma vez por ano, não. Nós estamos seguindo o Novo Testamento. Os irmãos lá da Igreja de Cristo, que foi fundada, era todo o primeiro dia da semana. E assim as perguntas podem continuar, quase que ilimitadamente. O importante é que você pode e deve continuar comparando as igrejas de hoje em todos os pontos acima apresentados, até que encontre um local, um grupo, que seja a igreja genuína bíblica, fundada no dia de Pentecostes, pelos apóstolos, com recebimento do Espírito Santo e edificada por Jesus. Será que nos dias de hoje é essencial seguir
fielmente, perfeitamente os ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã e a igreja? Será que é importante seguir tudo isso que nós vimos aqui? Deus nunca permitiu a atitude de, não importa, todos estão seguindo a Deus. Não importa, pode ir em qualquer igreja que todos estão seguindo a Deus. Deus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Há centenas de passagens na Bíblia onde Deus exige obediência irrestrita. João, na revelação de Jesus, escreveu, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Declara a todos que ouvem as palavras desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas desse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Ou seja, nós devemos apenas seguir o que está escrito aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Nem retirar nada e nem acrescentar nada. Já lemos aqui e vou repetir. Paulo escreveu aos Gálatas, né? Que estava admirado como eles estavam tão rapidamente abandonando o ensinamento dos apóstolos, do apóstolo Paulo, indo atrás de pessoas que estavam deturpando, né? Perturbando aquilo que era o evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas existem no mundo hoje desviando o que está escrito no Novo Testamento, inventando coisas, regras, leis, normas, doutrinas, baseadas nessas denominações. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aquilo que não está escrito pertence a Deus. As reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos e para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Não esqueçamos, muitos pensam, né, que todos que seguem a Deus, mesmo por caminhos não da igreja genuína, serão salvos. E Jesus falou que a porta da salvação é estreita e a porta da perdição é larga. Muitos poucos, infelizmente, serão salvos. Quem disse isso? Fui eu? Não. Jesus Cristo, no Novo Testamento. Se você, ao final desse curso, dessa aula de hoje também, daqui para frente, descobrir que a igreja que você está frequentando não é a igreja genuína descrita no Novo Testamento, ou seja, a igreja espiritual onde o alicerce é Jesus Cristo, sendo que seus membros integrantes do corpo de Cristo diariamente seguem a sã doutrina e as doutrinas descritas no Novo Testamento, sendo tudo ensinado pelos apóstolos e registrado por servos de Deus, inspirado pelo Novo Testamento. Aqui, quem é que registrou o Novo Testamento? Mateus, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João eram apóstolos de Jesus Cristo. Marcos, Lucas, servos discípulos de Jesus Cristo, discípulos de Deus, inspirados por Deus. João era um apóstolo. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, assim como escreveu o Evangelho de Lucas, também escreveu Atos dos Apóstolos, registrado, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Romanos, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, Gálatas, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, Colossenses, as duas cartas Tessalonicenses, as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemão, todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um apóstolo fora de época, que recebeu revelações de Deus e de Cristo, que não poderia jamais ser soberbo por causa disso, tanto que recebeu um espinho na carne, não sabemos qual espinho. A carta de Hebreus, Deus não manifestou o seu autor. Então fica para Deus. Só vamos descobrir quando chegarmos perante ao Deus de Jesus Cristo, se tivermos essa curiosidade. A carta de Tiago, irmão em sangue de Cristo, que passou a acreditar em Cristo após a morte e ressurreição de Cristo, graças a Deus, e se intitula, assim como ele, como a carta de Judas, irmão em sangue de Cristo, servos de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Cristo, um dos dois apóstolos, escreveu duas cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, as três cartas de João que eu falei, e a carta de Apocalipse também, que é de João que eu falei. Então, esses são os autores que redigiram o Novo Testamento, a Nova Aliança, a sã doutrina, tudo aquilo que Deus queria que nós tivéssemos conhecimento para seguir, para obedecer, para uma conduta dentro da Igreja de Cristo. Só isso, nada mais. Fomos servos inspirados pelo Espírito Santo. Se você um dia descobrir que a igreja que você está frequentando, o grupo, né, que você está frequentando, prédio,
é uma denominação que não está de acordo com o Novo Testamento, com essa doutrina, busque um local, um grupo de pessoas que realmente estejam seguindo, que sejam membros do corpo de Cristo, da Igreja Genuína de Jesus Cristo. Você encontrará a igreja edificada por Jesus Cristo e você fará parte da gloriosa igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio precioso sangue e através da qual ele concedeu a salvação eterna. Fiquem todos com a paz do Senhor.